Certa vez, Maharaj Pariksit, enquanto se ocupava em caçar uma floresta com arco e flechas, sentiu-se extremamente fatigado, faminto e sedento, enquanto perseguia os veados. Enquanto procurava um reservatório d'água, ele entrou no eremitério do famoso Shamika Rishi e viu o sábio sentado silenciosamente com os olhos fechados. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O Senhor Supremo é tão bondoso com seus devotos puros, que no momento adequado ele chama esses devotos de volta para ele e assim cria uma circunstância auspiciosa para o devoto. Maharaj Pariksit era um devoto puro do Senhor e não havia razão para ele tornar-se extremamente fatigado, faminto e sedento, porque o devoto do Senhor jamais fica perturbado por tais demandas corpóreas. Mas, pelo desejo do devoto, mesmo um devoto assim pode ficar aparentemente fatigado e sedento, simplesmente para criar uma situação favorável para a sua renúncia e atividades mundanas. É preciso abandonar todo o apego às relações mundanas antes de se tornar apto a voltar ao Supremo. E desse modo, quando o devoto está demasiadamente absorto em afazeres mundanos, o Senhor cria uma situação para causar indiferença. O Senhor Supremo nunca se esquece de seu devoto puro, mesmo que este esteja ocupado em supostos afazeres mundanos. O devoto pode entender uma coisa como sinal do Senhor, embora outros a julguem desfavorável e frustradora. Maharaj Pariksit tornar-se-ia o meio para a revelação do Srimad Bhagavatam pelo Senhor Sri Krishna, assim como seu avô Arjuna fora o intermediário para o Bhagavad Gita. Se Arjuna não tivesse sido dominado por uma ilusão de afeição familiar pela vontade do Senhor, o Bhagavad Gita não teria sido falado pelo próprio Senhor para o bem de todos os interessados. De forma semelhante, não tivesse Maharaj Pariksit se sentido fatigado, faminto e sedento naquele momento, o Srimad Bhagavatam não teria sido falado por Srila Shukadeva Goswami, a principal autoridade do Srimad Bhagavatam. Assim, temos um prelúdio para as circunstâncias sob as quais o Srimad Bhagavatam seria falado para o benefício de todos os interessados. O prelúdio, portanto, começa com as palavras certa vez. Certa vez, Maharaj Pariksit, enquanto se ocupava em caçar na floresta com arco e flecha, sentiu-se extremamente fatigado, faminto e sedento enquanto perseguia os veados. Enquanto procurava um reservatório d'água, ele entrou no eremitério do famoso Shamika Rishi e viu o sábio sentado silenciosamente, com os olhos fechados. O momento da aula do Srimad Bhagavatam é sempre um momento de formalidade e de reverência diante dessa escritura revelada para pessoas da era de Kali, como nós. A era de Kali é uma era desfavorável ao avanço espiritual. E as pessoas da era de Kali não têm, portanto, facilidades para avançar espiritualmente. Então, o Srimad Bhagavatam foi apresentado em um gênero literário que é chamado de Purana. E os Puranas apresentam a filosofia através de histórias contadas em diferentes épocas. Não é uma história linear, simplesmente, para revelar algum evento, mas uma história que é contada de diferentes épocas, de diferentes lugares e de diferentes circunstâncias. Então são muitas histórias, não é uma história só, são muitas histórias. Então aqui agora o tema é a história do Srimad Bhagavatam. Então, por que vai ser falado? Então, certa vez, Maharaj Pariksit estava na floresta caçando e ficou faminto, sedento, cansadíssimo.
e resolveu procurar água para beber. Não achou uma fonte de água adequada, mas achou um ashram, e é tradição de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo dar água a alguém que chega na sua casa, que pede ou qualquer coisa. E ele entrou no ashram, mas o dono do ashram, a pessoa mais importante, estava em meditação e não interrompeu a sua meditação, nem percebeu a presença dele pelo seu nível de concentração e meditação. E ele ficou um pouco irritado com isso, era um imperador. Eu achei interessante que Prabhupada diz no significado que um devoto nunca se perturba por essas coisas. É nessa hora que a gente pensa, caramba, acho que eu não sou um devoto. Imagina estar com fome e não se perturbar. Quem é pita, então, né? Quem tem a natureza pita, fica alucinado quando chega a hora de comer e não tem o que comer. Então, nós precisamos ouvir essas entrelinhas de Prabhupada, porque é uma mensagem, tá? Controle os sentidos, até esse ponto, até o ponto da sua própria natureza, como a sua natureza é dirigida pelas leis que regem a natureza material, vai ter que controlar. Mas também, por outro lado, o próprio Prabhupada foi muito cuidadoso com a nossa natureza material. Ele não foi tão exigente a nos colocar em uma situação difícil que nós não pudéssemos dar os primeiros passos de Bhakti, que não pudéssemos nos firmar no caminho de Bhakti e que não pudéssemos alcançar o objetivo último de Bhakti, que é Krishna Prema. Então, Prabhupada foi muito tolerante, paciente, cuidadoso e pedagógico. Ele nos ensinou passo a passo e ele nos treinou e ele perdoou nossas ofensas, nossas falhas no processo. Ele nos acolheu em momentos de grande dificuldade e ele sempre foi cuidadoso com as nossas falhas humanas, da nossa natureza. Aqui, Parikshit Maharaj apresenta isso, que Prabhupada diz que não é a natureza, não é o que acontece normalmente com os devotos, porque os devotos nunca se perturbam com essas exigências da natureza. Então, mas, ao mesmo tempo, Prabhupada vai para o objetivo prático do que aconteceu com Parikshit. E ele estabelece um paralelo entre a história da literatura purânica Srimad Bhagavatam e a história da literatura Bhagavad Gita. Então ele diz, Parikshit e Arjuna foram colocados como instrumentos do plano divino. Arjuna para produzir o Srimad Bhagavatam através de um estado de espírito que surgiu nele, de ansiedade, de apego, de dúvida, hesitação e apego às tradições familiares, apego, medo das reações pecaminosas. Tudo isso atingiu Arjuna de tal forma que ele fez perguntas como se fosse uma pessoa comum, super comum, como qualquer um de nós. É por isso que o Bhagavatam está famoso, é por isso que o Bhagavad Gita está atualizado até hoje em dia, porque quando a gente pega, a gente entende, aqui está retratando uma realidade minha, a gente se identifica imediatamente. A gente podia assinar, quase em todos os versos, a gente podia dizer assim, me identifico. Sabe aquela expressão que a gente usa quando a coisa está muito óbvia? Me identifico, a gente podia dizer assim. E essa mensagem é tão atualizada. Recentemente eu tive uma experiência muito boa, porque eu estava viajando muito cansado e queria, na viagem de lá de Campina Grande para aqui, para Nova Gokula, então eu levei no avião um livro pequeno que eu não estivesse estudando, que fosse um livro que me trouxesse alguma coisa, uma maneira nova de enxergar a mesma coisa.
Então eu peguei um livro de Chandragupta Swami, Bhagavad Gita em poucas palavras, e disse: esse é o livro ideal para eu ler durante a viagem. E levei o livro. E aí, quando eu estava lendo o livro aqui, no corredor de uma cadeira, e na poltrona do lado contrário, no corredor do lado contrário, atrás, estava um senhor com a família, a esposa e o filho. E ele viu a capa do livro que eu estava lendo. Então, em dado momento, ele pergunta: você está lendo? Esse livro é o Gita? Aí ele disse: eu ser indiano. Ele falou assim: eu ser indiano. E começou a falar inglês e dizer: esse livro é muito pequeno. Aí eu disse: esse livro, como diz aqui, o título é Em Poucas Palavras. Esse livro é para iniciantes entenderem o fio da meada do Bhagavad Gita, para eles criarem gosto e terem o desejo de adquirir um Bhagavad Gita original. Aí ele disse: eu tenho muitos Bhagavad Gitas, eu estou indo para a Índia agora, e eu gosto de estudar o Bhagavad Gita, abrindo vários Bhagavad Gitas com comentários diferentes, e o original em sânscrito, porque eu estudei sânscrito desde muito jovem, muito criança. Então ele começou a falar, mas falava alto, um escândalo dentro do avião, e eu me sentindo assim, mas eu disse: não, vou ficar transcendental. Porque deixei ele falando e o avião voando, e ele falando alto, e provavelmente todo mundo ouvindo a conversa, e eu querendo ficar bem tranquilo ali, mas ele estava me colocando em evidência, né? Aí eu disse a ele: você conhece o Bhagavad Gita como ele é, de Prabhupada? Ele disse: sim, claro. Mas ele era bem assim, né? Extravagante. Sim, claro. Aí eu disse, antes de eu falar alguma coisa, ele falou: eu vou para a Índia, eu trago um Bhagavad Gita de Prabhupada para você. Aí eu disse: sim, eu sou discípulo de Prabhupada. Ele aí fez assim: não. Eu estava vestido com roupa comum, porque eu queria dormir mesmo no voo e ficar bem relaxado. Então eu estava vestido com roupa comum, então ele não identificou nada. Assim. Já não tem mais cica, porque a calvície arrancou minha cica, né? Então ele não identificou a princípio que eu era um devoto assim. Então, conversamos, ele disse assim: eu também sou um devoto. Nossa família adora lá do Gopal. Aí levantou, tirou uma bolsa abriu a bolsa para me mostrar lá do Gopal. E aí lá do Gopal todo arrumadinho, exato, parecendo os devotos da ISKCON mesmo quando cuidam das filas, das deidades, tudo arrumadinho assim dentro da bolsa, e lá do Gopal todo enroladinho. Aí eu fiz assim, né? Ele entendeu que eu tinha alguma consideração, né? Eu fiz assim para a bolsa. Provavelmente todo o avião queria saber o que tinha dentro daquela bolsa. E aí ele guardou a bolsa e fomos conversando. Aí eu quis dar de presente o livro para ele. Ele disse: não, eu não vou levar, porque você pode dar para outra pessoa que não conhece o Bhagavad Gita. E eu dei mesmo. Depois eu conheci um devoto em Nova Gokula, quando eu cheguei, me apresentaram um devoto novo. Aí eu dei de presente para esse devoto o livro, porque foi recomendado por ele, né? Então eu já passei adiante o livro, que estava bem novinho, eu só tinha aberto para ler com cuidado. Então a gente não sabe os arranjos assim, Arjuna, para que essa literatura venha a atingir toda a humanidade. E a gente não sabe os arranjos, mas Krishna sabe. O devoto é um instrumento nas mãos de Krishna. Arjuna foi um instrumento. Parikshit Maharaj é um instrumento, aqui, nessa história, nas mãos também de Krishna. A ira dele foi um passatempo. A sensação material que ele sentiu foi um passatempo. Não é o nosso caso. Nossos descontroles não são lilas. Nós precisamos entender isso. Não estão assim, sob o controle da energia interna de Krishna. Nós estamos sob o controle da energia externa de Krishna. E precisamos estar muito atentos para que a nossa ira não traga prejuízos, até mesmo para o movimento, para o plano original de Krishna através da missão de Prabhupada. Porém,
aqui nós temos essa informação de Prabhupada para conectar o devoto com o plano de Krishna, o devoto puro de Krishna com o plano de Krishna. Parikshit Maharaj era um devoto puro, e ele fazia parte do plano de Krishna, de que o Bhagavatam fosse produzido. E aqui, como Prabhupada diz, então, começa a história, certa vez, para contar o que ocorreu, como foi que então Shukadeva Goswami aparece, vindo do ashram de Vyasadeva, totalmente preparado para revelar o Bhagavatam, e toda a audiência ali dos sábios identificam Shukadeva Goswami como uma pessoa adequada para falar e Parikshit para perguntar. Todos estavam preocupados porque reconheciam Parikshit como uma pessoa importante, embora ele estivesse livre de todas as roupas externas de imperador. Todos identificaram ele, ficaram todos muito atentos para ouvir o que ele perguntaria e o que Shukadeva Goswami responderia. E depois de toda a conversa, eles ainda ficaram tão identificados com aquele evento espetacular que estava acontecendo ali, que eles disseram: vamos fazer uma corrente para impedir que a cobra venha picar Parikshit. E fizeram uma corrente para impedir, para que ele não morresse. Porém, o plano de Krishna não pode ser fadado a nada. Né? Então aí, a Takshaka, que era essa serpente voadora, convenceu um dos sábios, ela se disfarçou e convenceu um dos sábios a receber uma propina que pudesse fazer com que ele abrisse a corrente, quebrasse a corrente e ela pudesse penetrar na corrente astral, assim, né? E ela entrou e picou, e ele também. E o plano original aconteceu. Então, toda essa história está começando aqui agora a ser descrito, a história de Parikshit Maharaj. Por vários dias nós vamos ter esse tema e podemos estar muito atentos sobre o plano de Krishna. Tem um ditado bengali, não é? Rakhe Krishna Mareke, Mare Krishna Rakeke, não é? Prabhupada citou que quando Krishna quer proteger alguém, ninguém pode perturbar essa pessoa. Mas quando Krishna quer realmente matar alguém, também ninguém pode impedir. Como Kamsa e vários outros asuras que foram submetidos à morte pelas mãos de Krishna. Não? Ninguém poderia proteger. Eles eram muito fortes, poderosos, eles tinham o poder institucional do governo. É muito sério isso. Kamsa tinha o exército nacional da área dele. Kamsa tinha todo o sistema de inteligência para proteger. Mesmo assim, não conseguiu. Então, essa é a minha explicação que eu posso dar agora, com muito prazer, para vocês. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, a turma de casa também. Hare Krishna. Nenhum comentário, pergunta? Muito obrigado pela atenção. Todas as glórias do Srila Prabhupada.